Nós começamos a falar na semana passada sobre a importância de nós tornarmos conscientes todos aqueles pensamentos que eu não sei às vezes que estou tendo, que eu trouxe lá da minha infância. E são pensamentos que às vezes a gente escutou pai e mãe falando: você tá gastando demais, dinheiro não dá em árvore, tá na hora de apertar o cinto, isso daqui tá muito caro, você não pode gastar dinheiro. Todas essas afirmações, tudo que a gente escutou na nossa infância, ao longo da nossa vida, isso se tornou algo inconscientemente consolidado na nossa memória. E aqui é importante vocês entenderem o processo que ocorre na nossa memória quando nós temos emoções negativas ou preocupações que não são nossas. Principalmente são preocupações que eu escutei na minha infância. Eu expliquei para vocês que até os 6, 7 anos de idade a gente não tem consciência, vibrações de consciência, as ondas cerebrais de consciência. Então, tudo que eu vivi, presenciei, senti, me emocionei nesta faixa de idade, eu consolidei, principalmente se houve uma repetição de determinadas experiências, quase que hipnoticamente. E aqui, o processo que isso ocorre no nosso corpo é o seguinte: todas as vezes que eu me emociono, esta informação que entra no nosso cérebro é uma informação que aumenta a sua probabilidade de ser consolidada na nossa memória de longo prazo. E essas emoções, quando eu tenho emoções positivas, alegres, que eu consigo extravasar de alguma maneira, mesmo porque essas emoções positivas, elas têm vibrações elevadas no nosso corpo, as nossas células conseguem metabolizar essa química que eu produzo, que é uma química positiva. Mas quando eu tenho emoções negativas, desgastantes, preocupação, medo, raiva, incerteza, principalmente as que eu tive na minha infância, que são emoções que contraem, porque a vibração dessas emoções é muito baixa e eu não tenho mecanismos ainda conscientes para fazer a metabolização desta química. E o processo que acontece quando a gente produz essas químicas o pensamento é uma energia elétrica no cérebro que gera uma química. No nosso cérebro, essa química passa por determinadas áreas no cérebro e se transforma numa química chamada neuropeptídeos e cai na nossa corrente sanguínea. Só que essas químicas são produzidas em constrição, em estado de vibração baixa. E aí eu não tenho mecanismos para metabolizar. E meu corpo quase que fala para mim: ok, tô entendendo que você produziu essa química, mas eu não tenho como metabolizar. Então eu vou guardar para você, ok? E guarda essas moléculas químicas em tecidos, em glândulas, em órgãos, até que eu tenha em algum momento da minha vida, e isso pode ser meses, dias, anos, 60, 50, 70 anos ou nunca, essas químicas ficam armazenadas nos nossos tecidos. E estas químicas armazenadas, elas produzem continuamente informação, e essa informação ela retroalimenta continuamente o nosso cérebro. Então, quando eu tenho estímulos que se parecem com esta informação, com essa química que está guardada, a resposta é inconsciente.
E a resposta sendo inconsciente no pensamento, eu volto a emitir as mesmas químicas, a produzir as mesmas químicas no cérebro que viram neuropeptídeos, que caem na corrente sanguínea e que se instalam provavelmente nos mesmos tecidos, nas mesmas glândulas, e esse ciclo se repete. Só que as nossas memórias não estão guardadas no nosso cérebro. Quando Einstein, lá no século passado, por volta lá de 1915, 20, ele ganhou o prêmio Nobel, se não me falha a memória, foi 21, que ele traz a teoria da relatividade. Ele traz para a gente a informação que energia e matéria se conversam o tempo todo. E esse mecanismo que eu acabei de descrever para vocês, de pensamento virar molécula química é elétrons vibrando constantemente. E essa vibração contínua, ela é arquivada na nossa memória. Só que a nossa memória não está aqui. Neurônios são quase que um CD, um pendrive que eu enfio no cérebro, e o cérebro traz de volta essa informação, que é uma imagem holográfica no nosso cérebro. Então, é quase que ao longo do tempo, a cada segundo que eu ando no tempo, todo o meu corpo está em vibração, em processo. Cada pensamento, cada experiência, cada emoção gera processos neuroquímicos e químicos que levam informações novas ou consolidam informações velhas neste campo que nós todos estamos imersos, que é muito recente, né? A gente pode falar aí que praticamente é a partir de Heisenberg, de Bohr, que ao longo do século passado começam a identificar esse campo quântico que nós estamos envolvidos. E a nossa memória, que vai sendo consolidada e construída ao longo da nossa vida, é um processo contínuo que eu escolho conduzir e consolidar aquelas mesmas memórias no campo quântico ou criar novas memórias. Porque é esse campo quântico interagindo continuamente com as informações que eu produzo. Nosso corpo é energia falando e em processo o tempo todo através de toda a química que eu produzo. Química vem de moléculas. Moléculas são formadas com átomos. Átomos são formados de elétrons. Elétrons são formados de partículas químicas, fótons de energia que estão em vibração o tempo todo. E são essas partículas quânticas, fótons, que conversam e interagem o tempo inteirinho, não só dentro do nosso corpo, mas o tempo inteiro com o mundo quântico.